Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, cremos na Tua manifestação. Revela a Tua palavra a nós, a Tua igreja, aos Teus filhos, às Tuas ovelhas. Revela a Tua palavra e assim ela não voltará para o Senhor vazia. Que nesta noite essa ministração seja proveitosa para toda a Tua igreja e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Digam comigo assim: a palavra de Deus para a minha vida não voltará para o Senhor vazia. Eu creio, por isso eu falo. Ela me será revelada. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Um graça e paz especial a todos os pastores que estão me ouvindo agora, me assistindo em todo o Brasil e em toda a terra. Tem o apóstolo Marcelo lá no Uruguai. Graça e paz, abençoado Marcelo, apóstolo. Anjos em seu favor, tá? Glória a Deus. Olha, a minha voz está rouca, não está das melhores, mas eu estou contando com a força de Deus que eu vou conseguir fazer essa ministração, tá? Hoje eu quero falar um pouco, eu separei alguns versículos, alguns textos sobre o mover do Espírito Santo, sobre como devemos andar e viver, porque nós temos exemplos aqui na Bíblia. A Bíblia, ela nos serve de exemplo, né? Ela é um livro profético, onde tem a revelação de Deus. Então nós pegamos exemplos de homens de Deus que viveram e ficaram registrados na Bíblia, e nós colocamos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. E assim como Deus foi com eles, será conosco também, porque está escrito que Ele é o mesmo. Amém? Qual o tema de hoje, Jaque, por favor? Guiados pelo Espírito. O crente, eu estou convicto disso, o Filho de Deus, o cristão, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Ponto. Porque se o crente, quem que é o crente? É aquele que recebeu Jesus como seu Senhor, é aquele que já está dentro da igreja, porque a igreja, ela está no mundo. Mas ela não é todo mundo, ela está no mundo. Então, quando a pessoa sai do mundo cotidiano, da macumba, do saravá, do espiritismo, das drogas, da vida carnal, e recebe Jesus como Senhor, essa pessoa vem para a igreja. Está entendendo? A igreja está no mundo, a pessoa está vivendo no mundo. Então, quando ela sai, quando ela se converte dessas coisas, ela passa a vir para a igreja, para o lado de cá. Por isso que Paulo fala em Colossenses 4 sobre as ovelhas que estão de fora. Por que ele fala de ovelha que está de fora? Porque tem ovelha dentro, que é o nosso caso, e tem ovelhas de fora. De fora do quê? De fora da igreja. Está entendendo? Está no mundo vivendo, mas está fora da igreja. Então, eu estou convicto, eu vivo assim há décadas, tá? Desde 1992 que eu já vivo assim, como está escrito. E eu estou convicto de que o crente, que o cristão, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Porque senão, se antes ele estava no mundo, usando drogas, bebendo, orgia, prostituição e toda obra da carne, ele recebe Jesus como Senhor, vem para a igreja e vai ser guiado ou continuar sendo guiado pela sua carne, isso não tem sentido nenhum. Não faz nenhum sentido você sair do mundo, vir para a igreja e continuar vivendo como se estivesse lá no mundo. A palavra santo, Efésios 1:4, Deus nos escolheu para sermos santos. A palavra santo significa separado.
Então, Efésios 1:4, Deus nos escolheu para sermos santos, Ele nos escolheu para sermos separados. Ele nos separou. Separou do quê? Do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos no mundo, pagamos impostos e etc. Mas nós não pertencemos a esse mundo, nós somos do céu. A nossa pátria está no céu. E antes de voltarmos para de onde nós viemos, devemos viver aqui para a glória de Deus. Amém? Primeiro texto, Zacarias capítulo 4. Antes de Mateus, você não sabe onde é Zacarias? Abre em Mateus, vai voltando um pouquinho aí, você vai achar o Zacarias 4. Próximo de Malaquias. Então, Mateus é a referência. Zacarias 4. O tema de hoje, guiados pelo Espírito. Espírito em maiúsculo, Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. Diga comigo, eu devo ser guiado pelo Espírito Santo. Recebe essa palavra? Porque se você não for guiado pelo Espírito Santo, das duas uma. Se você não for guiado pelo Espírito, quem vai te guiar é a sua carne. Mas guiados na carne nós já éramos antes. Não é? Guiados pela carne já era antes. Eu vou matar, vou me vingar, eu vou dar uma facada, eu estou de mal, eu não perdoo. Mas aí está sendo guiado pela carne, você já era antes. Então eu estou convicto que o crente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Só assim ele verá Deus no seu dia a dia. Então, um dos objetivos dessa ministração é te ensinar a discernir. O que é discernir? Tem caneta aí? O que é discernir? Entender de um modo espiritual. Discernir, entender de um modo espiritual, enxergar de um modo espiritual. Eu estou enxergando esse microfone, mas eu não estou discernindo, isso é com a carne. Agora eu estou discernindo que há um mover de Deus. Olha, eu tenho que ir para lá porque eu estou discernindo. Não, o Espírito Santo está mandando, então tem que ter esse discernimento. Então, a ministração dessa noite tem por objetivo te mostrar em alguns textos que os crentes do tempo da Bíblia foram e eram guiados pelo Espírito Santo. Amém? Isso já é a vontade de Deus. Zacarias 4:6. Zacarias 4, versículo 6. Deus disse: então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Deus disse, Zacarias 4:6, não por força, nem por poder. Algumas versões diz violência. A sua diz violência? Tem alguma que diz? Não por força nem por violência? A Bíblia Vida diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Olha como que Deus foi claro, hein? Diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui para mim já está claro, já não tem nem muito o que falar. Não por força. Eu tenho que trazer ele na igreja, eu vou forçar ele a trazer na igreja. Não, ele tem que vir. Não, ele tem que receber a graça. Não, eu não aceito meu marido não estar em graça. Ele tem que estar em graça. Não é por força. Não, minha mulher não recebe a graça, ela não aceita. Pastor, ela tem que, irmãos, ninguém tem que nada. Eu falei com o pastor, hoje é domingo, falei com o pastor sexta-feira, pastor lá de Curitiba. Falei, pastor, é pelo mover do Espírito Santo. Nós não estamos aqui, deixa eu mostrar para vocês, vou mostrar agora o que é o MGA. Para quem não sabe o que é o MGA. O MGA não é mais uma igreja evangélica na terra. O MGA é um mover de Deus na terra. Isso quer dizer o quê? Nós não estamos aqui para provar alguma coisa para alguém. Para forçar alguém a entender, a aceitar, a receber, a crer. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. O que é o MGA? É um mover de Deus. Pregamos e ensinamos, mostramos na palavra. Se o Espírito Santo te revelar, se ele te revelar, vai ser testificado. Então nós vamos caminhar junto.
Se o Espírito Santo não te revelar e você quiser contender, quiser debater, vai contender e debater sozinho, porque eu vou dar um passo para trás. Eu falei para o pastor, nós não fomos chamados para debater doutrina. Nós não fomos chamados para discutir teses teológicas. Nós somos pregadores. Pregamos a palavra. Está escrito, confere aí. Então, se o Espírito Santo te revelar como revelou a mim, vamos andar juntos. Se ele não revelar, nós não vamos discutir. Nós não vamos debater, porque não é nossa missão provar nada para ninguém. Por quê? Porque Deus disse que não é por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo seu Espírito. O que ele está querendo dizer? Se eu revelar, está revelado. Se eu não revelar, não adianta. Quem entendeu? Eu sou um pregador da graça e do apostolado. Existem outros pregadores da graça. Existem outras igrejas, outros ministérios. Mas eu não estou aqui para debater com ninguém. Nós pregamos e ensinamos. Se o Espírito Santo te revelar e confirmar e testificar, glória a Deus pela sua vida. Se ele não confirmar, não testificar, eu não posso fazer nada. Nós não vamos obrigar alguém a crer no que nós cremos. Se você tem caneta, diga comigo assim, ó, o MGA é um mover de Deus. O MGA é um ministério Graça e Apostolado. É um mover de Deus, irmão. Pastor, como vai ser quarta-feira? Não sei. Pastor, como vai ser domingo que vem? Não sei. Pastor, como vai ser o mês que vem? Não sei. Um dia um homem chegou aqui e falou assim, me dá o estatuto, me mostra o estatuto da igreja. Irmão, qual é o estatuto que você quer? Não, porque eu quero saber como que é a sua igreja. Na igreja nós pregamos, cremos, oramos, louvamos, cantamos. Como que vai ser quarta-feira? Não sei. Como vai ser domingo que vem? Não sei. Como vai ser o mês que vem? Não sei. É diferente daqueles lugares que já está tudo programado para o mês que vem. A campanha dos 70, a fogueira santa de não sei o quê. Nem chegou, já está programado. E amanhã, a campanha de manhã, de tarde, de noite. E de manhã, aqui não sei nem se eu estou vivo amanhã. Então, como que é? Pelo Espírito Santo. Não é por força, não é por poder, não é por violência, não é forçando, não é obrigando, ninguém é obrigado a nada. Deus diz, é pelo meu Espírito. Bom, estamos vivendo assim já, vai para 3 décadas, vai para 30 anos que nós vivemos assim. Nós somos pregadores. O Espírito Santo manda eu falar mais uma vez, não estamos aqui para provar, né? Nada, não queremos te convencer de nada, não queremos te provar nada. Nós cremos na Bíblia, na palavra, mas há uma direção para isso, há um rumo para isso. Você vai encontrar pessoas que não creem assim, não tem novidade nenhuma, né? Não é todo mundo que gosta do amarelo, como não é todo mundo que gosta do vermelho. Então você vai encontrar pessoas que não crêem como nós, ou que não vê como nós. Qual o problema? Para nós, nenhum. Porque nós cremos no mover do Espírito Santo. Nós cremos que é o Espírito Santo que revela. Nós cremos que é o Espírito Santo que ilumina os olhos. Nós cremos que é o Espírito Santo que dá o entendimento. Não é uma reunião que vai fazer alguém ter o entendimento. É o Espírito Santo. Então, Zacarias 4:6, Deus disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ficou claro? Então digam, Deus mesmo disse. Não é por força, não é por violência. Diga, é pelo seu Espírito. Ficou claro pelo seu Espírito? Se ele revelar. Por isso Isaías 43:1, a quem se manifestou o braço do Senhor? Então é se ele revelar. Interessante Isaías 43:1. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Interessante esse a quem, né? Imagina eu pregando para 5.000 pessoas. Todo mundo vai entender como eu? Claro que não, é óbvio que não. Mas no meio de 5.000 pessoas, Isaías 43:1 me faz entender o quê? Quem creu na nossa pregação? Quem? Deixa eu ver.
Isaías 43:1. A quem se manifestou o braço do Senhor? Deixa eu ver. Deixa eu ver para quem que Deus revelou. Porque ouvir 5 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas pode ouvir. Ouvir é uma coisa. Mas a quem se manifestou? A quem revelou? Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Então o que eu estou te mostrando? Você pode pregar para 10 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas. Num ginásio, num estádio. Isaías 43:1. A quem se manifestou Deus? A quem que ele revelou? Para quem? Pode ter certeza, um estádio com 50 mil pessoas, Deus não revelou para os 50 mil, né? Porque se Deus revelar para 50 mil pessoas, o mundo é transformado em 5 minutos. 50 mil pessoas transformadas, mas nem na Bíblia isso nunca aconteceu. Existe um mistério. Vê se você entende esse mistério. O mundo sempre foi mundo. Sempre teve nações, cidades e pessoas. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele só escolheu 12 pessoas. Interessante, né? Os pastores fazem culto no estádio, no ginásio, e querem lotar o ginásio e o estádio. E Jesus estava aqui e escolheu só 12. E dos 12, um era filho da perdição. Só sobrou 11. O que isso me faz entender? Que Deus não trabalha com quantidade. Deus trabalha com qualidade. Você quer ver? Você quer ver? Jesus escolheu 12. Dos 12, um era filho da perdição, que era Judas. E ele revelou a graça para um que nem dos 12 não fez parte. Ele escolheu 12 e não revelou a graça para nenhum dos 12. Está vendo o mistério de Deus? Ele escolheu 12. Pô, se ele escolheu 12, ele andou com João, andou com Pedro, comeu, andou no dia a dia, mas não revelou para eles. Por quê? Porque ele não quis, velho. Simples assim. E o que ele fez? Aí ele foi revelar para o apóstolo Paulo. Havia uma profecia. Isaías 42:6, que Paulo seria o apóstolo, luz dos gentios. Ele escolheu 12. Dos 12, um era filho da perdição, ficou 11, que morreu, se enforcou. Depois colocaram mais um, que era Matias, que não deu em nada. A Bíblia nem fala de Matias, só falou uma vez só. E então lançaram sorte e caiu sobre Matias. Nunca mais falou nada. Eu não sei quem é esse Matias aí. Dos 12, um era filho da perdição, ficou 11. Colocou Matias, ficou 12 de novo. Mas ele foi lá e revelou a Paulo. Quem nunca tinha andado com ele, pelo contrário, o perseguia. Por isso que eu preguei aqui um dia. Com Deus é tudo ao contrário. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. Gálatas 5, obrigado. Diga comigo assim, diga, guiados pelo Espírito. Deus mesmo disse, né, que não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Então, irmãos, aprenda aí, tá? Aprenda aí. Você que é evangelista, você que é um pregador, você que é apóstolo, você que é pastor, você vai pregar, você vai ensinar, mas é tudo pelo Espírito. Oxalá, eu estou pregando a palavra já faz mais de 27 anos. Oxalá Deus revelasse a todos o que eu já tenho pregado nesses 27 anos. Não teria lugar para colocar as pessoas. Pegou? Mas como é que tem sido? Prega para 1000, para um receber a revelação. Paulo disse para os coríntios, olha, fiz-me de tudo para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. Fiz-me de tudo para com todos, até rouco, com dor de garganta, com febre. Fiz-me de tudo para com todos, para ver se por todos os meios chegasse a salvar alguns. Você vai ler Paulo? Atos 16, Paulo pregando, uma mulher recebeu a pregação dele, Lídia.
Pô, uma pessoa? Aí Paulo, uma vez em Atos 14, estava numa cidade chamada Listra, Paulo pregando a graça, o evangelho, uma pessoa recebeu. Uma. Aí eu lembro de Isaías 53. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Atos 14, uma pessoa. Atos 16, uma pessoa, Lídia. As coisas do Espírito abençoado não é como nós pensamos ser. As coisas do Espírito é segundo a vontade de Deus. E Deus disse pela boca de Isaías 55, verso 8, que os pensamentos dele são mais altos que o nosso pensamento. Traduzindo, Deus não vê como nós vemos. Talvez nós vemos quantidade e Deus está vendo uma pessoa, um homem, uma mulher. Posso falar uma coisa para vocês, irmão? Igreja. Eu já estou ciente disso faz anos. Eu sei que Deus não revela a todos o que eu prego e ensino. Mas eu não posso fazer nada. É como pescar. O lago está cheio de peixe. E eu jogo lá o anzol, o peixe come a isca e não vem nada. Nisso já faz 27 anos. Pegou? Eu jogo o anzol, o peixe come a isca. Não vem nada. Às vezes vem um. De vez em quando vem um. Estou falando da revelação, do entendimento, da manifestação do Espírito Santo. Gálatas 5, verso 18. Paulo diz, tema de hoje, guiados pelo Espírito. Gálatas 5, 18, Paulo disse, se sois guiados pelo Espírito. Se. Por que ele falou se? Porque, posso dizer infelizmente ou lamentavelmente, não são todos que são guiados pelo Espírito. Sou obrigado a falar isso. Gálatas 5, 18. Se. Falou, abençoado. Você acha que todos os crentes são guiados pelo Espírito? Tem crente que adultera, tem 3, 4, 5 mulheres, usa droga, tem crente pinguço, cachaceiro, crente mentiroso, vagabundo, caloteiro. Você acha que todos são guiados pelo Espírito Santo? Eu já estou ciente disso. As pessoas me chamam de homem de Deus. Oh, você é um homem de Deus, tal. Mas por que me chamam de homem de Deus? Pelos frutos, né? Mateus 7, pelos frutos. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, aprendi a ser guiado pelo Espírito Santo, preciso ser guiado pelo Espírito Santo e estou aqui para te ensinar. Por quê? Alô? Por que os pastores fracassam? Por que tem pastores que caem na fé? Por que tem pastores que naufragam? Por quê? Porque não são guiados pelo Espírito Santo. E não é só pastor não, é crente mesmo, cristão. Por que naufraga? Por que cai? Por que afunda? Porque não é guiado pelo Espírito Santo. Alô? Duas naturezas. Isso é Romanos 8. Ou é guiado pelo Espírito, ou é guiado pela carne. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui, só não posso falar o nome. Eu conheço um irmão que conhece muito a Bíblia. Nós estamos em 2020, ele chegou nesse ministério em 98. Nós estamos em 2020, ele chegou nesse ministério em 1998. A graça foi um fascínio. Nossa, ele descobriu uma mina e cresceu em graça e se esforçou. E cadê o irmão? Eu não estou vendo mais ele aqui. Cadê ele? E conhece a Bíblia pra caramba, hein? Cadê o irmão? Não era para estar sendo um pastor já? Não era para ter uma igreja já na mão dele? Não era para estar sendo um pregador cheio de espírito? Cadê o irmão que eu não estou vendo? Então, abençoados, eu estou ciente, não são todos os crentes que são guiados pelo Espírito Santo. Eu tenho muitos casos. Irmão, você consegue perceber uma coisa? 27 anos de ministério. Se todos que chegaram tivessem permanecido, onde é que ia colocar todo mundo? Quem consegue entender isso?
27 anos de ministério. Se todos que chegaram um dia, que conheceram a verdade, se regozijaram e foi... Se tivesse permanecido, onde que ia caber tantas pessoas? Aonde ia caber? Mas não. Existe uma carne, existe uma natureza carnal, existe vontades e desejos humanos, carnais. Servir a Deus, igreja, Bíblia, cuidar da minha vida. Teve um que falou assim, agora eu vou cuidar da minha vida. Um casal foi na minha casa, vai vendo, Deus está mandando falar, um casal foi na minha casa e falou para nós que ia cuidar da vida deles, que agora eles queriam cuidar da vida deles, fazer a vida deles. Nós não queremos ser pastores não, já deu o que tinha que dar, agora nós queremos cuidar da nossa vida. O fim foi trágico. Irmãos, o Espírito Santo não deixou eu falar o resto, hein? Quando alguém vem para o reino, é chamado por Jesus, ele não pode olhar para trás. Jesus disse que quem pega no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno do reino. Foi lamentável ver um irmão pagar com a sua vida, porque preferiu cuidar dos seus prazeres do que servir a Deus. Foi lamentável ver isso. Gálatas 5,18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 25, Gálatas 5,25. Se, tudo se. Se é condicional. Se vivemos no Espírito, vivemos. Então, se vivemos, andemos também no Espírito. Olha a instrução de Paulo para a igreja, para o crente, para o cristão. Viver e andar no Espírito. Quem recebe essa palavra? Viver e andar. Coisas acontecem comigo há anos, coisas espirituais, sobrenaturais. Coisas acontecem há anos. Não quero uma medalha, não quero um troféu, mas eu precisava aprender e aprendi. E agora preciso viver assim, eu vivo. Mas é preciso viver no Espírito e andar no Espírito. Senão você não vai ver as coisas de Deus. Como é que você vai ver as coisas espirituais? Vamos lá em Romanos 8, que o Espírito Santo está me falando aqui. Nem vim para falar esse texto aqui, mas o Espírito Santo está falando. Abre em Romanos 8. Versículo 5. Romanos 8, 5, o tema de hoje, guiados pelo Espírito. Romanos 8, 5. Paulo diz, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Nossa, dá uma tristeza ler esse texto. Paulo não está falando de um macumbeiro, de um assassino, de um traficante. Ele está falando de crente, com a igreja. Romanos 8,5. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são, olha lá, ao outro lado da moeda, ó, os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ficou claro ou não ficou claro? Então o que Paulo está dizendo? Que tem crente, tem cristão que se inclina para as coisas da carne. Ele é ovelha, ele é salvo, mas ele pende para as coisas da carne. As coisas do Espírito, irmão, para você se envolver com as coisas do Espírito, você precisa orar. Isso aqui é só uma teoria, Maria. Isso aqui é só uma teoria. Deus era com Paulo. Paulo orava, Paulo era homem de oração. Paulo tinha intimidade com Deus. As pessoas leem a Bíblia como lê uma história de Samuel, de Moisés, de Davi, de Daniel, de Paulo, de Jesus. As pessoas lêem como uma história. Então a Bíblia fica longe da pessoa. Ela tem que ficar próxima, não ficar longe. Se você lê como história,
Você vai enjoar de ler, vai perder a graça de ler. Chega uma hora que você não quer mais ler. Vai falar assim, eu já li, já conheço. Por quê? Porque está oco. Só artificial. Essa teoria aqui, você precisa descobrir o segredo deles. O segredo dos crentes aqui, ó. Olha, Deus era com Moisés, Deus era com Josué, Deus era com Davi, Deus era com Salomão, Deus era com Samuel, Deus era com Isaías, Deus era com eles. Pô, por que Deus era com eles e não é com muita gente? Quando eu digo não é, não se manifesta como manifestou a eles. Um dia eu perguntei isso para Deus. O que ele me falou, porque as pessoas hoje não são como os da Bíblia. Quem que está entendendo? As pessoas não são como os da Bíblia. Você vai ler Atos capítulo 4, a igreja se juntou em uníssono a uma só voz e começaram a orar e clamar, toda a igreja. Sabe o que aconteceu? Tremeu o lugar, o Espírito Santo manifestou, pegou fogo. Mas se eu chamar para ter uma reunião de oração aqui, vem 2 ou 3. Então como é que vai ser? Como é que vai acontecer Atos 4 com todos, se todos não vivem como diz o Atos 4? Quem está entendendo? Então, infelizmente, nesses últimos dias, por causa da internet, tá? Por causa do Facebook, por causa da internet, as pessoas estão tendo a Bíblia como um livro histórico. E, na verdade, não é um livro histórico, é um livro profético. Eu vou te falar por que nós lemos a Bíblia, abençoado. Tem caneta aí para você nunca mais esquecer essa frase? Nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia. Nós ensinamos, pregamos a Bíblia para que o Deus que foi com eles seja conosco também. Porque se não fosse assim, não teria nenhum sentido de ler a Bíblia. Isso dá um sinal que entendeu o que eu falei. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Qual o sentido de eu ler a Bíblia? Olha, Deus foi com Daniel. Olha, Deus foi com Isaías. Olha, Deus aqui com o apóstolo Paulo. Olha, Deus... Então, mas isso é história. Chega uma hora que eu vou conhecer toda a história. E aí? E a minha vida? E a minha vida? Eu quero Deus na minha vida. Então por que eu leio a Bíblia? Para ver que Deus foi com eles. Se você entender, você aplaude a Deus. Eu leio a Bíblia para ver que Deus foi com eles, para que eu viva igual eles, para que Deus seja comigo também como foi com eles. Por isso que eu leio a Bíblia. Senão eu não leria. Romanos 8:5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Vontades da carne, desejos da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aos dois lados aí, ó. Bom, deixa eu te mostrar alguns textos agora, onde o Espírito Santo manifestou guiando as pessoas. Romanos capítulo 8, verso 14. Tema, guiados pelo Espírito. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, todos os que são, não são todos que são, mas todos os que são. Ficou claro? Não são todos que são guiados pelo Espírito. Oxalá fosse. Não são todos que são guiados pelo Espírito. Mas, Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui, irmãos. Você precisa ser crente de verdade. Quem recebe essa palavra aí? Falei. Nos anos 80, os crentes eram crentes de verdade. Nos anos 90, os crentes eram crentes de verdade. Mas chegou o ano 2000, 2010, 2020, os crentes começaram a perder a essência. Por causa da internet. Começaram a perder a internet foi uma bênção, porque ela ajudou a divulgar o evangelho. Espalhou o evangelho de uma forma inexplicável. Isso é maravilhoso. Mas ela fez muito dano. A internet faz dano.
ela tira a essência do cristão. O cristão já não ora, o cristão não adora, o cristão não clama, o cristão não se entrega. Ele é um cristão cheio de teorias bíblicas. E então fica debatendo, fica discutindo doutrina, se está certo, se está errado, se você é assim, se a sua igreja é assado, se o ministério... Coisa que não leva a nada. O crente perdeu o foco. O cristão perdeu o foco. O foco é ser guiado pelo Espírito Santo. Porque senão, não tem nenhum sentido estarmos aqui. Nenhum. Ser guiado quando? Daqui a pouco vou terminar a reunião. Você vai para a sua vida. Você vai para o seu rumo. Você vai ter o seu dia a dia. Você vai ter a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta. Você vai ter a sua sexta. Você vai ter o seu... É só acabar aqui, você já vai ter o seu dia a dia. É lá nesse dia a dia que você tem que ver Deus. Aqui, o ministério é como um posto de gasolina. Você vem aqui, enche o tanque. Quando acabar de encher o tanque daqui a pouco, você põe o carro na estrada. E o carro tem que aguentar. Chuva, frio, buraco, barro, lama. O carro tem que aguentar, está com o tanque cheio. Atos capítulo 13. Atos 13. Qual o tema, abençoados? Qual o tema? Guiados pelo Espírito. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu separei alguns exemplos aqui no livro de Atos, porque o livro de Atos, o nome já fala atos, atitudes, né? Atos dos apóstolos, atitudes que aconteceram com os apóstolos, com os crentes da igreja de Atos. Atitudes, coisas que aconteceram, fatos que aconteceram com eles. Já os livros doutrinários, Romanos, Coríntios, Efésios, lá eles não relatam fato. Lá é um livro doutrinário. Agora o Atos mostra a igreja viva. Por exemplo, Efésios 5,19, Paulo disse, falando entre vós com salmos, hinos, blá, blá. Ali Paulo está ensinando. Efésios 5,19. Mas você vai ler Atos 4, ali não ensina. Ali está vivendo, está praticando. Quem está entendendo? Essa é a diferença. Então vamos ver aqui Atos 13, verso 1 e 2. Atos 13, gosto muito desse texto aqui. Atos 13, porque tem um mistério aqui. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Atos 13, 1. Não sei se você sabia disso, mas na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora coloca o seu dedo no verso 2. Eu aprendo muito com isso aqui. Atos 13, 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Meu assunto não é falar de jejum, tá? Porque na igreja primitiva era uma igreja judaica. Então, dependendo de onde você lê no Atos, estão se batizando, estão partindo pão nas casas, estão fazendo jejum. Mas isso para mim é irrelevante, porque os rudimentos da igreja de Atos, nós em graça já tiramos todos. Mas o mover do Espírito Santo, você não pode tirar. Tá claro? Atos 13, 2. Servindo eles ao Senhor jejuando, sublinha aí, ó. Disse o Espírito Santo. Nossa, Maria, eu fico fascinado com essa palavra. Não sei se você consegue me entender. Você sabe o que me fascina? Disse o Espírito Santo. Nossa, eu tenho vontade de sair voando com só essa frase. Disse o Espírito Santo. Pô, então quer dizer que o Espírito Santo fala. É o que está mostrando aqui, ó. O primeiro texto que eu li, Zacarias 4,6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito.
diz o Senhor. Agora, Atos 13, 2, olha lá, ó, servindo eles ao Senhor, disse, eles estavam servindo a Deus, servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz? Vamos ver. Apartai-me ou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Caramba, o Espírito Santo falou isso, é? Como que ele falou isso aí? E agora, como que você responde isso? Atos 13, 2, disse o Espírito Santo. É? Como é que ele diz? Como é que ele fala? Separai-me a Paulo e a Barnabé. Como é que ele disse? Disse o Espírito Santo? Disse o Espírito Santo, como é que ele disse? Será que foi uma voz? Atos 13, versículo 3. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre ele as mãos e os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo. Uau! Quem que não quer ter uma vida assim? Putz, olha, ser enviado pelo Espírito Santo. Caramba, meu. Eu fico fascinado com uma coisa dessa. Já está dando a entender claramente que o Espírito Santo estava ali no negócio. Não é? Mas vamos voltar naquela pergunta. Verso 2. Servindo eles ao Senhor, diz... Como é que o Espírito Santo diz? Como é que ele fala? Como é que ele fala, hein? A resposta está no verso 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas. Alguém ali discerniu um mover. Olha o verso 4. Ó. Assim estes enviados pelo Espírito Santo. Eles discerniram um mover. Mas como que se discerne isso, hein? Pastor, esse que é o problema, eu não consigo discernir. Putz, pastor, você não imagina como que é difícil. Você fala do Espírito Santo, eu não consigo discernir. Mas no verso 2, diz que eles estavam servindo ao Senhor, né? Se você estiver assistindo o desenho do Pica-Pau o dia inteiro, como é que você vai discernir o Espírito Santo falar? Você está assistindo Vale a Pena Ver de Novo o dia inteiro? Está assistindo novela o dia inteiro? Como é que você vai discernir o Espírito Santo falar? Eles estavam servindo ao Senhor. Atos 15. Atos 15. O tema de hoje, guiados pelo Espírito. Olha Atos 13, hein? Assim enviados pelo Espírito Santo. Nossa, eu fico fascinado com uma palavra dessa. Um mover de oração, um mover de crente, e então discernir, ó, vamos para lá? Vamos no poder do Espírito Santo. Então foram pregar, foram enviados pelo Espírito. Um mover de Deus, uma manifestação de Deus. Amém? Infelizmente os crentes Facebook já não sabem o que é isso, né? Porque são crentes de teoria, não são crentes na prática. Os crentes Facebook é crente só de teoria. São pessoas que não têm e não tiveram experiências com Deus. Nos anos 80 não tinha Facebook, né, irmão? Nos anos 80 tinha oração. Então tiraram a oração, foram para o Facebook, ficar colocando versículos lá aleatoriamente. Isso não traz vida para ninguém. Nem quem coloca os versículos e nem quem está lendo. Não traz vida. É igual uma propaganda, Coca-Cola, Nike. Não traz vida nenhuma. Por quê? Porque não tem um mover do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Atos 15, verso 28. Olha que palavra gostosa, eu adoro essa palavra. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Putz, que legal, meu. Pareceu bem ao Espírito Santo. Então quer dizer que vocês estavam ali, o Espírito Santo pareceu. Isso é um discernimento profético. Esses boca aberta do Facebook não sabem o que é isso aí. Está claro ou não está claro?
Você acha que esses crentes do Facebook sabem o que é discernimento do Espírito Santo? Pareceu bem ao Espírito Santo. Como é que você sabe que pareceu bem a ele? Como é que eu sei? Eu sou crente, rapaz. Estou em comunhão com ele o dia inteiro. Atos 13:2, estamos servindo ao Senhor. Por isso que eu sei. Está claro aí? Não, não está claro. Irmãos, você precisa ser crente de verdade. Para você ver o Espírito Santo. Era com eles aqui, ó. Para você ver na sua vida, no seu dia a dia. Amém? Quantas vezes eu, movido pelo Espírito Santo, quantas vezes? Um dia, Deus me deu uma música, eu estava dirigindo uma moto, lá na Avenida do Estado, e eu estava chorando muito, cheio do Espírito Santo, dirigindo a moto, capacete encharcado, tanto chorar e falar em línguas, cantar, louvar, agradecer a Deus. Interessante essas coisas, né? Não era dia de culto, não era... Eu estava dirigindo moto, eu lembro que eu olhei do lado assim, aqueles pneuzão grandão das carretas, né? Se eu caísse ali, o caminhão passava por cima, eu morria na hora. E nessa vez que eu estava recebendo uma revelação de Deus, dirigindo a moto e falando com Deus, e Ele falando comigo, aí eu parei lá no Museu do Ipiranga. Sabe o Museu do Ipiranga? Na Avenida Dom Pedro. Parei lá no Museu do Ipiranga e comecei a escrever a música que Deus tinha me dado. O que foi, isso é o que há de ser. Comecei a escrever a música, parei a moto lá, peguei um papel na minha pasta, peguei uma caneta, comecei a escrever a música. A história se repete. Comecei a escrever. Essas manifestações do Espírito Santo é que tem marcado a minha vida. Eu tenho muitas marcas do Espírito Santo já. De modo que se eu não tivesse nenhuma marca, não teria nenhum sentido. Consegue me entender? O crente precisa ter essas... Ele tem que ser marcado pelo Espírito Santo. Você é você e eu sou eu. Cada um tem sua experiência. Você quer ver uma legal? Você quer ver uma legal? Uma vez eu fui dormir, estava muito cansado. Era, sei lá, meia-noite, fui dormir. Deitei na cama para dormir. Quando foi 2:30, o Espírito Santo me chamou. Marcos, acorda. Aí eu dormi, eu falei, é o Senhor. Mas eu estava morrendo de sono. Aí eu falei, vou virar para cá. Aí ele vai ver que eu vou dormir. Aí amanhã ele fala, né? Pô, fala agora que eu estou dormindo, 2:30 da manhã? Fala amanhã. Eu pensei. Aí eu virei para cá. E ele, Marcos, acorda. E eu só virando na cama. Vai que ele, né? Vai que ele vê que eu estou dormindo, né? Porque acho que ele não sabia que eu estava dormindo. Vai que ele vê que eu estou dormindo. Aí eu pensei o quê? Amanhã eu venho, né? Coitado, ele está dormindo. Mas não teve jeito, irmão. Marcos acorda, eu viro para lá, viro para cá, Marcos acorda. Até que tive que acordar, não teve jeito. Eu ia pregar numa igreja batista. Ele me deu a mensagem que era para mim pregar naquela igreja 1 mês antes. Marcos, acorda. Pega a Bíblia, o papel, a caneta. Aí acordei, igual um zumbi, morrendo de sono, 2:30 da manhã, 3 horas. Peguei a caneta, peguei o papel e fui lá anotar tudo que ele estava me falando. Quem está entendendo? O crente precisa ter experiências com Deus. Atos 19. Estou terminando. Atos 19. O livro de Atos, tem caneta aí? O livro de Atos é um livro repleto de experiências com o Espírito Santo. Repleto. Mas fala do jejum. Tira o jejum, irmão. Pronto, acabou. Para de frescura. Eu não preciso ficar falando com vocês, uma igreja em graça, explicar sobre jejum agora, né? Vocês já sabem que o jejum é uma obra morta. Então tira e segue a experiência. Segue a experiência deles. Há de se entender porque que tinha jejum e batismo lá. Era a igreja primitiva. Estava começando, eles eram novos na fé, não sabia muita coisa. Bom, Atos 19, versículo 6. Esse texto me fascina.
Atos 19:6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Olha que legal. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Mas como é que você sabe que o Espírito Santo veio sobre eles? Porque eles falavam em línguas e profetizavam. É o sinal, é a evidência. Está claro ou não está claro? Quem é que vai contestar a palavra de Deus? Atos 19:6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles, quer dizer, se manifestou o Espírito Santo na vida deles. É mesmo? Como que você sabe que manifestou? Porque eles falavam em línguas e profetizavam. Eles estavam quietos. Mas quando manifestou o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e profetizavam. Quem está entendendo? Mais um texto, Atos 11. Eu estou pulando rapidinho, tá, para terminar a ministração logo, tá? Atos 11. Olha aí Atos 11. Só te mostrar alguns textos que falam na Bíblia de pessoas que eram guiadas pelo Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo está mandando falar aqui uma coisa para vocês. Eu espero, olhem para mim, eu espero que nenhum de vocês tenha uma fortaleza na mente de pensar, mas isso também era com Paulo, né? Mas também com Paulo. Você acha que eu? Isso é uma fortaleza. E eu vou destruir ela já. Com 2 Coríntios 4:13. Temos o mesmo espírito de fé. Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então, o Deus que era com Paulo é comigo, é com você também. Ele é o mesmo e não faz acepção de pessoas. Atos 11, verso 15. Veja aí. Atos 11, verso 15. O Pedro falou: quando comecei a falar, olha que experiência legal, caiu sobre eles o Espírito Santo. Eu vibro com essas frases. Você não gosta? Nossa, eu vibro, dá uma vontade de... Eu vibro com essas coisas. Eu fico imaginando o Pedro lá, irmãos, porque em Cristo Jesus, irmãos, porque o Espírito Santo manifestou e pegou fogo em todo mundo. Manifestação do Espírito Santo. Atos 11, 15. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, lá em Atos 2. Olhem para mim. Quem é que vai contestar fatos? Porque contra fatos um argumento, irmão. Último texto, que eu gosto também, Atos 10. Atos 10, 44. Atos 10, esse eu gosto muito. Por quê? Porque nós somos pessoas normais, tá? Nós somos pessoas normais, crentes, cremos em Deus, cremos na palavra. Dá a entender que se você viver como eles, pode acontecer com você a qualquer momento, qualquer hora. Já aconteceu comigo várias vezes. Deixa eu contar uma aqui. Uma vez fui pregar em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, na casa de uma família rica. Nossa, mas o homem era muito rico, a mulher muito rica, todo mundo era rico. E aí me chamaram para pregar lá. Fui pregar na presbiteriana e fala assim: você não quer pregar na casa de um homem rico? O homem não crê em Deus, não sei o quê, ele é o coração duro. E se você for lá e Deus manifestar na vida dele, então eu vou para a sua igreja. O cara falou. Eu falei, vou lá então pregar. Fui lá em Ribeirão Preto. Estou pregando na casa da mulher, uma sala, a sala é do tamanho desse salão aqui, a sala da família rica. Estou pregando a palavra e ministrando e citando. De repente o Espírito Santo caiu sobre todos eles. As crianças começaram a dançar, as crianças começaram a falar em línguas. Tinha uma mulher lá chamada Marli, Deus é minha testemunha.
a Marli começou a dançar no espírito, eu não sei imitar, ela começou a dançar, louvando a Deus, dançando no espírito. As crianças, 10, 8, 9, começaram a falar em línguas. O homem, que é o dono da casa, era um senhor já de idade, começou a falar em línguas também, lá em Ribeirão Preto. Aí eu lembrei de Atos 10. Você quer ver o Atos 10? Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Pastor, como é que você sabe que o Espírito Santo caiu se você não pode ver o Espírito? Como é que você sabe? O Espírito Santo veio sobre eles e manifestou. Mas não dá para ver. O Espírito é Espírito. Como é que você sabe que ele veio? Vamos continuar a leitura. Atos 10, 45. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Opa! Atos 10, 44. O Pedro estava pregando, o Espírito Santo manifestou. E como é que eu sei que é o Espírito Santo? 45. Os judeus se maravilharam e falaram, nossa, o Espírito Santo não é só para nós, é para os gentios também. 46. Pois os ouviam o quê? Falar em línguas e engrandecer a Deus. Você pode ver com os olhos do Espírito? Não. Mas como é que você sabe que o Espírito tinha se manifestado lá? 46. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Houve uma manifestação do Espírito Santo. Houve um mover. Vamos ficar de pé, que eu vou terminar essa ministração. Mas eu quero te falar algo. Eu quero que vocês saibam que o que aconteceu com eles na Bíblia pode acontecer com vocês também. Diga comigo, porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Levante sua mão direita. Diga comigo assim, Senhor Jesus, sou o templo do teu Espírito. Espírito Santo de Deus que habita em mim. Manifesta a tua glória em minha vida. E usa-me, Senhor, como o Senhor usou os cristãos na Bíblia. Eu creio que o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. Manifesta a tua glória em minha vida. Usa-me no teu reino. Manifesta a tua glória em minha vida. Ó bendito Espírito Santo, que se manifesta segundo a vontade de Deus. Usa-me na tua obra. Usa-me no teu reino, para a tua glória, em nome de Jesus. Nós cremos, também cremos, por isso também falamos. Graças a Deus, que tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Usa-me, Senhor, como o Senhor usou eles na Bíblia. Manifesta a tua glória em minha vida, em nome de Jesus.